já está referenciado, é como fazer compostagem doméstica e comunitária e enquadra-se na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que, como todos sabemos, está a decorrer desde 21 até 29. Penso que a maior parte dos que aqui estão, e penso mesmo que todos, reconhecem algumas das mais-valias da compostagem. Para nós são relativamente conhecidas, mas estamos muito motivados, eu pessoalmente, para aprender hoje com a engenheira Catarina. Uma breve nota biográfica da nossa oradora. A engenheira Catarina Rebelo é engenheira do ambiente, formada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. É também formadora na área de gestão de resíduos desde 2005, através da empresa Sociosistemas, e possui o curso em Horticultura Biológica organizada pela Agrobio, que, como todos também penso que identificam imediatamente, a primeira Associação Portuguesa de Agricultura Biológica. A Lisboa Nova gostaria de agradecer a disponibilidade da engenheira para estar presente neste nosso ponto de encontro, em que nos vai falar de compostagem doméstica ou comunitária, que está como ao alcance de todos, e vai provar isso certamente. Aqueles que terão quintal, que terão jardim, e felizmente há muitos em Lisboa e nos parques hortícolas da nossa cidade. Portanto, hoje a metodologia, tendo em conta as características que a engenheira Catarina quer fazer a sua apresentação, nós normalmente nos nossos pontos de encontro temos uma primeira apresentação dos oradores, depois um tempo para debate. No caso, a Catarina Rebelo quer uma apresentação dinâmica e, portanto, todos os participantes farão as intervenções quando acharem que precisam de ser esclarecidos ou que queiram fazer um considerando. Isto termina esta parte. Outro aspecto que foi aqui colocado, a Lisboa Nova, aqueles que são participantes habituais do ponto de encontro, todas as sessões são gravadas e depois os PowerPoints, o podcast é colocado no site da Lisboa Nova. Portanto, podem aceder depois a toda a informação do ponto de encontro. A sessão é gravada, as intervenções, se não se importam, identificam-se para que fique gravada a vossa intervenção. Finalmente, dou a palavra com bastante satisfação à Catarina Rebelo. Muito obrigada. Obrigada. Então, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com a Lisboa Nova e convosco para vos falar então deste tema que é compostar, outra forma de reciclar. Toda a gente ouve bem? Sim? E eu vou fazer esta sessão, tentar ser um bocadinho interativa, porque isto é uma sessão de formação, mas é uma sessão de esclarecimentos também. E sei que muitos de vocês que estão cá hoje, de certeza que já tiveram algum contacto, alguma experiência, alguma tentativa com compostagem, ou pelo menos o vosso interesse não é um interesse meramente presencial, querem que este tema seja desenvolvido no futuro e, portanto, vamos tentar fazer com que a sessão seja o mais interativa possível. Eu estou cá hoje em nome da Valor Sul, como toda a gente sabe, aqui na área metropolitana de Lisboa e na região oeste, é a empresa que faz o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, em que se inclui também os restos de comida que nós produzimos na nossa cozinha. Como já foi referido, esta é a Semana Europeia para a Prevenção de Resíduos e a compostagem doméstica ou a compostagem comunitária é, por excelência, uma medida de prevenção de resíduos. É uma medida para nós fazermos menos lixo alimentar. Neste caso aqui, quando se fala em compostagem doméstica, do que é que será que nós estamos a falar? Claro que vocês já têm alguma noção do que é compostagem doméstica, e a compostagem doméstica não é mais do que nós transpormos o que se passa todos os dias na natureza para a realidade, para a nossa realidade doméstica de todos os dias. Ou seja, com a compostagem doméstica, o que nós vamos fazer é transformar os restos vegetais crus, não os cozinhados, mas os crus, que nós produzimos todos os dias quando, sei lá, fazemos ovos mexidos e temos as cascas dos ovos, quando estamos a preparar as saladas, estamos a preparar as sopas, e que atualmente o que está a acontecer é que são colocados no contentor, no caixote do lixo, que mais tarde é encaminhado para a Valor Sul.
Com a compostagem doméstica, nós vamos em nossas casas aproveitar estes resíduos, que deixam de ser resíduos, que não são resíduos, para se fazer um produto, o produto que se chama, eu vou tentar mostrar aqui com a mão esquerda, Quer ajuda? Um produto que vocês também conhecem, que é este, que é o composto, que muita gente, provavelmente algum de vocês já utilizam e compram para colocar, por exemplo, em vasos para as plantas, ou que serve de corretor e para os solos nas nossas hortas ou então nos nossos terrenos agrícolas. Portanto, composto, que é isto. Portanto, o que nós vamos produzir é, através dos nossos restos alimentares vegetais, vamos fazer um produto com valor para nós. Okay? Isto é compostagem doméstica. Ou seja, como eu já referi, é imitar em nossas casas o ciclo da matéria orgânica. Se não estiverem a ver bem, eu transponho-me aqui para este lado. O ciclo da matéria orgânica. Então, como é que isto acontece nas nossas casas? Como já foi referido aqui, compostagem doméstica, nós precisamos de espaço exterior. Quando falamos em compostagem doméstica, nós não podemos fazer, infelizmente, compostagem doméstica neste método que eu vou falar, nas nossas casas de banho, nem nas nossas varandas. Precisamos de um espaço exterior, mas de um jardim. O que acontece é, nós produzimos todos os dias restos de comida, como eu já referi, neste caso os crus e vegetais, e atualmente eles estão a ser colocados no caixote do lixo, mas o que nós vamos fazer é desviá-los e colocá-los num local, num espaço, que pode ou não ter um equipamento e que nós vamos chamar compostor. E que espaço é este? Não necessita de ser, quando nós falamos em compostagem doméstica, não precisamos de hectares. Precisamos meramente de um pequeno espaço com solo exposto, não pode ser solo coberto, solo exposto, em que vamos armazenando e vamos colocando os nossos resíduos alimentares, os vegetais. Vamos imaginar que vocês não têm jardim, mas querem fazer compostagem doméstica e no vosso prédio têm um espaço em que não está a ser aproveitado. Basta 50 por 50 metros quadrados, dependendo do número de habitações e das pessoas interessadas, para poderem colocar um compostor ou fazer o vosso próprio compostor, em que depois aqui vão colocar os vossos restos vegetais e a natureza acaba por fazer depois o nosso trabalho. O que é que vai acontecer? Vamos colocar em solo nu e na terra existem os organismos, que são os organismos decompositores, já ouviram falar, não é? Mas, organismos decompositores, que tanto podem ser micro-organismos, fungos, bactérias, como mais específicos, outros, como por exemplo as minhocas, que toda a gente conhece, né? Mais do que conhecidas. Neste processo de compostagem doméstica é necessário um espaço exterior. Existe outro, que é com minhocas, só com minhocas, que é em que esse sim, e com uma caixa, esse sim nós podemos fazer no interior, mas não é esse método que eu vou falar hoje. Okay? Portanto, vamos colocando os nossos resíduos no compostor, os organismos decompositores vão se alimentar dos nossos resíduos e, ao longo do tempo, vão transformá-los então no composto que nós vamos aplicar em... alguém aqui tem hortas? Muito bem. Jardins. Ok. E vasos. Pronto, bem. Hoje em dia, e em Lisboa, não só em Lisboa, mas na área metropolitana de Lisboa e Leiria e muitas cidades do nosso país, está a acontecer um fenómeno que é, quem não tem espaço para ter hortas no exterior, temos agora as hortas em varandas, não é? Em que se estão a produzir os nossos próprios alimentos, utilizando muitas vezes até, e que nós estamos a falar agora da Semana de Prevenção, contentores como, por exemplo, garrafões de água, não é? Para fazer as nossas hortinhas e ter as nossas alfacinhas, os nossos tomatinhos, para fazer a nossa horta. Portanto, não é necessário, necessariamente, utilizar o composto num jardim ou numa horta exterior, hoje em dia também já se pode utilizar em varandas. E com isto, nós vamos fazer, é produzir os nossos próprios alimentos e com o que vamos consumir e com isso vamos fechar o ciclo da matéria orgânica. E é isto, é que está a acontecer todos os dias na natureza, porque na natureza o que acontece, vamos imaginar que temos, sei lá, um pomar ou uma floresta, todos os dias caem folhas, caem frutos
vão para a terra, os organismos decompositores alimentam-se dessas folhas e desses frutos e ao longo do tempo produzem o tal composto, o humus, que alimenta a árvore que mais tarde vai dar novamente fruto. E assim sucessivamente, isto é o ciclo da matéria orgânica e com isto o que nós estamos a fazer é não poluir. Portanto, estamos a imitar o ciclo da matéria orgânica e estamos a não poluir. Porque a diferença entre o homem e o animal, uma das, é que nós não fechamos ciclos. Na natureza, os ciclos estão sempre a ser fechados. Portanto, a matéria orgânica, a água, o oxigênio, mas nós produzimos mais do que aquilo que a natureza consegue reciclar. Então, os nossos resíduos orgânicos, o que estão a acontecer é que nós estamos a produzi-los, desculpem lá, nós estamos a produzi-los, mas como não estão a ser aproveitados, estão a ser colocados no lixo, muitos deles em aterro sanitário, e a natureza não tem capacidade para fazer a reciclagem destes resíduos. Quando nós fazemos compostagem doméstica, nós estamos a aproveitar e a fechar o ciclo da matéria orgânica, estamos a não poluir. Como já foi dito, se quiserem intervir, estão à vontade, vão dizendo coisas. Então, quais são as vantagens? Só uma pergunta. O que faz a matéria líquida quando está em decomposição? Uma pergunta muito importante e é por isso é que tem de estar em contacto com o solo. O que é que acontece à matéria líquida dos resíduos que está em decomposição? Um dos objetivos de estar em contacto com o solo e de nós termos de retirar, vamos imaginar, temos um espaço espetacular de calçada à frente da nossa casa. Queremos fazer compostagem doméstica, temos de tirar a calçada. Não é? Temos um espaço espetacular de relva e queremos fazer compostagem doméstica. Naquele espaço onde nós queremos fazer a compostagem, temos de tirar a relva para que os resíduos estejam em contacto com o solo e a água, o líquido que se vai produzindo à medida que os organismos os resíduos se vão decompondo, vai se infiltrando para o solo. Okay? E vamos falando disto mais especificamente, depois, dependendo do tipo de solo, há algumas coisas que nós temos de fazer. Então, uma das vantagens que eu já referi aqui é que quando nós fazemos compostagem doméstica, nós conseguimos assim produzir um adubo natural, grátis e não poluente. Outra grande vantagem é que com isto nós diminuímos em muito a quantidade que nós, pessoalmente, estamos a colocar no contentor do lixo. Porque os resíduos orgânicos são cerca de 30% da quantidade de lixo que nós colocamos no contentor, que nós produzimos. Esta é uma vantagem. É uma vantagem económica e uma vantagem para o ambiente. Mas temos também as vantagens para o solo. E quem tem hortas, quem tem jardim, sabe que existem vantagens para o solo quando nós fazemos compostagem. E as vantagens são estas. Portanto, nós temos aqui duas paisagens, uma que representa um solo morto e outra que representa um solo vivo. O que é isto de solo morto e solo vivo? Portanto, nós temos aqui o que se pode considerar um solo morto, que é um solo infértil, que está, e como vocês podem ver, erodido, e que ali muito dificilmente cresce e contém vida. Como vocês podem ver, as plantas sobrevivem ali com muita dificuldade. É um solo que não retém água e que, para além disso, se nós formos tentar examinar aquele solo, é estéril. Não vamos encontrar minhocas de certeza, muito dificilmente vamos encontrar fungos, porque é difícil os organismos, estes decompositores e outros, viverem no solo. Aqui, nesta paisagem, se nós, como vocês podem ver, o solo aqui é muito mais escuro, vê-se que tem matéria orgânica. E se nós formos lá tentar analisar os organismos que lá vivem, para além das plantas que são óbvias, nós vamos encontrar de certeza minhocas, outros bichinhos que vivem à superfície do solo, bactérias, muitas, fungos, muitos, e outros organismos, como as actinicetas, que ajudam as próprias plantas a absorverem os nutrientes e a crescerem saudáveis. E isto, portanto, é um solo vivo. Mas a verdade é que nós, pessoalmente, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, consegue transformar este solo morto neste solo vivo e este solo vivo
neste solo morto. Como? Tudo depende daquilo que nós lá adicionamos para alimentar as plantas. Eu com composto, ao longo do tempo, claro que isto não é de um ano para o outro, mas ao longo de alguns anos, se eu for sempre adicionando composto e com alguma quantidade, eu consigo transformar este solo, que é um solo infértil, numa terra para hortas, mas se eu deixar de aplicar composto, a certa altura, deixar de aplicar matéria orgânica e passar a aplicar apenas fertilizantes químicos, eu também consigo transformar um solo, um solo fértil, um solo vivo, num solo morto. Portanto, tudo depende de nós. E como? Quando eu adiciono matéria orgânica a um solo, o que vai acontecer é o seguinte. Sabem o que é um solo arenoso? Sim? E um solo argiloso? Um solo arenoso, como nós sabemos, é constituído por minerais de grandes dimensões e quando nós adicionamos água, um solo arenoso, o que é que acontece à água? Desaparece, infiltra e vai embora rapidamente, certo? E um solo argiloso, pelo contrário... Um solo argiloso, pelo contrário, se quando chove, e nós vemos isto muito, quando adicionamos água, o que acontece à água? Não tem. É que não chega a infiltrar. Fica por cima, não é? Porque são partículas muito pequeninas, não é? São partículas muito pequeninas e então criam micro, em vez de criarem pós, pode-se dizer que um solo arenoso tem o espaço entre cada partícula é grande e portanto criam macropós, se quiserem, e num solo argiloso, como são muito pequeninas, o espaço é tão pequeno que entre elas criam micropós e estes micropós não deixam a água infiltrar. Portanto, num solo arenoso, as plantas não têm disponibilidade de água e num solo argiloso, as plantas também não têm disponibilidade de água. E pior, não têm disponibilidade de água, nem têm disponibilidade de ar. Porque a água, quando nós colocamos num solo argiloso, fica todo por cima. Ainda por cima, se o solo tiver declive, o que acontece à terra? Vai embora. E daí é uma das consequências da erosão, não é? Portanto, são solos com uma má estrutura. Quando nós adicionamos matéria orgânica ao solo, nós vamos melhorar a estrutura do solo. Porquê? Como vocês já viram, o composto são partículas orgânicas, ok? Mas partículas que são maiores que as partículas no solo, que as argilas, mas mais pequenos que as areias. E tem a capacidade de agregar tanto as areias como as argilas. Num solo argiloso vai afastar as partículas argilosas e num solo arenoso vai se meter nos macropós, criando poros de boas condições que permite agora a água infiltrar-se. Portanto, nós temos um solo mais estruturado que permite, com isto, conseguir poupar até 80% da água de rega. Porque num solo arenoso, um solo com uma má estrutura, a água vai toda embora, mas num solo argiloso a água nem sequer chega a entrar. Portanto, toda a água da rega é perdida também. Num solo com uma boa estrutura, um solo com matéria orgânica, que aglutina as partículas e cria poros com dimensões ideais, a água consegue ficar lá retida e nestes poros nós vamos ter cerca de 66% de água, 33% de ar. Portanto, boas condições da água e ar, e a água não vai fugir, nós conseguimos poupar até 80% da água de rega. Mas, portanto, poupa água. Mas, para além disso, também tem vantagens para as raízes das plantas. Porque num solo argiloso, como eu já disse, a água não consegue infiltrar e não há ar nas partículas. E então, vocês já viram, por exemplo, cenouras todas tortas. Toda a gente sabe que não consegue semear cenouras num solo argiloso, não é? Precisa de um solo levezinho, não pode ser um solo pesado.
porque estão todas tortas, porque é muito difícil para as raízes conseguirem penetrar e conseguirem se formar perfeitamente, certo? Mas num solo arenoso o problema é inverso. Como é muito móvel, as partículas são grandes, nós tentamos lá pôr as plantas, mas as plantas não têm estrutura para se conseguirem fixar. Então é difícil nós conseguirmos ter, sei lá, um jardim num solo argiloso, porque as plantas não se desenvolvem porque elas não se conseguem fixar neste solo. Estão muito longe, não é? E não se conseguem agarrar. Estão-me a conseguir passar? Sim. Vão dizendo coisas. Com o composto, então agora já temos um solo mais leve que um argiloso, mas um bocadinho mais pesado que um arenoso, e as raízes fixam-se com maior facilidade. Okay? Para além disso, nós conseguimos plantas mais saudáveis do que quando fazemos a fertilização. Mas antes disso, o que é que acontece quando nós aplicamos só o fertilizante químico? Se nós deixarmos de aplicar o composto e passarmos só a aplicar o fertilizante químico, não quer dizer que as plantas não ficam contentes, elas ficam. Há muitos agricultores que dizem: eu utilizo fertilizante porque se eu utilizar composto as minhas plantas não crescem. Eu preciso do fertilizante porque só o fertilizante é que permite elas crescerem e rápido. Não é? Então aplica-se fertilizante químico. Mas se nós deixarmos de aplicar composto, o que acontece é, para além dos organismos decompositores que já falámos, existem no solo outros organismos, que são os mineralizadores. E vamos imaginar que nós aplicamos composto hoje e deixamos de aplicar. O que é que acontece daqui a 5 anos? Este composto que nós aplicamos lá, os mineralizadores o que vão fazer vão-se alimentar do composto e vão partindo lentamente esta matéria orgânica. E então, à medida que vão partindo esta matéria orgânica, vão libertando os nutrientes que as plantas gostam, que é o azoto, o fósforo e o potássio. Só que vão partindo até consumirem tudo. E deixamos de ter matéria orgânica no solo, deixamos de ter estrutura, deixamos de ter água, as plantas deixam de conseguir se agregar ao solo e, para além disso, também os organismos vivos que fazem um solo vivo, como não têm matéria orgânica para sustentar esta vida, deixam de lá existir e nós passamos a ter um solo morto. E agora vamos dizer quais são as vantagens para as plantas do composto versus fertilizante. Obviamente que se nós aplicarmos fertilizante químico, nós temos imediatamente disponível para as plantas o quê? Os nutrientes, azoto, fósforo e potássio. Nós aplicamos o fertilizante, adicionamos-lhe água, né? Obviamente, porque as plantas não comem o fertilizante, eles vão sugando a água e os nutrientes que lá estão, e depois crescem, claro. Tem ali, nós vamos imaginar, fazemos uma adubação de fundo, a primeira adubação, e temos os nutrientes todos ali disponíveis, porque regamos e depois eles ficam todos ali disponíveis, exceto aqueles que são arrastados pela água, e as plantas, que são golosas, como nós, né? Se temos muita comida à disposição, toca a comer, comem e rapidamente, certo? Comem rapidamente e, portanto, vão sugando a água e os nutrientes e crescem rápido. Mas quando nós falamos rápido, é 15 dias mais rápido. E o que é que acontece? Elas têm os nutrientes todos disponíveis de uma vez, e então crescem rápido. As plantas, o que acontece é, vão absorvendo a água e as suas células, que são, vamos imaginar, as caixas, vão se enchendo de água. Como se vão alimentando muito rápido, em vez de formarem a sua estrutura celular de uma forma saudável, com paredes solares resistentes, vão crescer rápido, as células vão crescer muito rápido e as paredes solares vão ser muito frágeis, mais frágeis. Então, em vez de termos caixinhas bem sustentadas, vamos ter células maiores. Crescem rápido, mas já alguma vez viram, por exemplo, um melão rachado, um tomate rachado, umas cenouras rachadas. Cenouras, sim. Porquê é que isto acontece? Porque os tecidos do interior são mais moles, né, do que a casca. Portanto,
Quando nós aplicamos fertilizante químico, as plantas crescem muito rápido, mas as células de dentro crescem mais rápido do que a casca que está a envolver a planta. E então, parte, certo? Parte e, quando racha, começa a apodrecer. Muitas vezes, e o que é que acontece quando nós temos fertilizante, quando nós pomos composto? Também se alimentam, só que mais lentamente. Porque, como eu já disse, os mineralizadores vão partindo a matéria orgânica e, em vez de libertarem os nutrientes todos de uma vez, eles vão sendo libertados lentamente. Portanto, as plantas vão se alimentando, mas de forma mais saudável, porque vão crescendo e de uma forma que permite às paredes solares serem mais resistentes. E então, torna as plantas mais saudáveis e mais resistentes às pragas. O que acontece? Se a planta, vamos imaginar que vocês são todos alface, pode ser? Não se importa. Só que eu aqui tenho alfaces que eu tratei, que eu alimentei com fertilizante químico. E temos que ver. E aqui temos um canteiro de alfaces. Pode ser tomate. Mas que eu alimentei com composto. Aqui eu apliquei o fertilizante químico e estas alfaces, toca a crescer. Cresceram rápido, cresceram mais rápido e em 15 dias em menos de 15 dias ficaram com o seu tamanho ideal para nós. Mas são umas alfaces muito tenrinhas, não é? Porque as células são frágeis, as paredes solares são frágeis, são muito tenrinhas, muito molinhas. Aqui foi com o composto. Alimentaram-se também, mas de uma forma mais lenta, mais resistente, com umas células mais resistentes. Agora, vamos imaginar que eu sou uma lagarta, ok? Onde é que vocês acham que eu vou me alimentar primeiro? Ali. Pois, porque é mais tenrinha e elas não são parvas, não é? Toca a comer. E a comer rápido, está fácil. Então eu como uma alface e vem a outra lagarta, ok? E como eu comi rápido e tenho muita energia, toca a gastar esta energia. Como? Vou fazer filhos. Então tínhamos duas lagartas que rapidamente, e porque como são todos alface, passa desta alface para aquela alface e nós temos agora 4 lagartas a alimentarem-se da alface. Mais energia, mais filhos, mais rapidamente reproduz, temos uma praga. Ok? Porque uma praga não é uma lagarta. Uma praga são muitas lagartas. Já tiveram uma lagarta? Ok. Agora, quando eu tenho muitas, deixo de ter horta. Agora, aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou-me alimentar também, porque eu já terminei com estas, mas eu agora vou comer estas. Só que eu chego aqui e está mais difícil. Vou comer, mas como mais devagar. E vou gastar a minha energia a alimentar-me. E então, se eu vou gastar a minha energia a alimentar-me, tenho menos energia. Chega a lagarta do lago, mas vão-se reproduzir, mas mais lentamente. Daqui para aqui, talvez eu tenha 2 lagartas também. Daqui para aqui, se calhar vou fazer 3. Pode chegar aos 100, mas não chega ao 1.000.000. E, portanto, se calhar algumas alfaces, ok, vão à vida, mas a minha horta toda não vai. Depois, para além, portanto, eu consigo prevenir a praga. Aqui, e depois eu já vos vou dizer outras coisas que nós podemos fazer. Aqui, eu consegui salvar a maior parte da minha horta. Mas aqui eu tenho uma praga. E se eu quiser salvar a minha horta, o que é que eu tenho de fazer? Químicos. Porque quando eu tenho uma praga, é muito difícil eu conseguir chegar lá com métodos de agricultura biológica. Quando já lá está a praga, é difícil. Aqui, eu consegui prevenir a praga. E depois, existem umas caudas e umas coisas que permitem também curar da agricultura biológica. Mas, para além de eu fazer as plantas saudáveis, que é o primeiro princípio da agricultura biológica, de uma horta biológica, é a aplicação do composto, depois tem outras medidas também. Vocês não são todos alface, ok?
aqui temos uma alface, aqui temos uma cebola, aqui vamos ter, por exemplo, uma couve. Se tivesse aqui mais duas, podia ter aqui um nabo, muito bem. E depois eu aqui posso pôr uma série de plantas aromáticas. E então o que é que vai acontecer? A praga que come a alface não come a couve. E a cebola é boa numa horta porque previne, por causa dos cheiros, por causa do que eles lançam, previne que muitos organismos que são praga numa horta se venham a instalar. Okay? Portanto, eu vou ter, em vez de ter uma monocultura, vou misturar as minhas espécies.